Olá, que tal vas? Espero que bien. Eu sou a Priscila Ceribelli, sua professora de espanhol, e essa é a aula número 11, uma das mais importantes do nosso curso online gratuito de espanhol. Na aula de hoje veremos um dos verbos mais utilizados no espanhol, que é o verbo tener. Então aprenderemos a falar sobre nossa idade, nossas posses, também sobre sensações físicas e estados emocionais. Essa é a grande diferença com o verbo ter do português, e também sobre obrigações e vontades, como ter vontade de aprender espanhol ou ter vontade de viajar. É realmente um verbo que aparece o tempo todo, então fica comigo até o final, que entendendo bem o uso deste verbo, você vai conseguir se expressar com muito mais segurança. Hablamos! Aula número 11, el verbo tener. Veremos primeiramente como conjugá-lo e depois como usar para falar da nossa idade, das nossas posses, também sobre sensações básicas, estados emocionais e também obrigações e algumas outras estruturas bem comuns. Também veremos os principais erros para evitá-los, claro, e no final faremos alguns exercícios práticos. Começamos pela conjugação. No presente, o verbo tener vai ficar assim, ó. Yo tengo. Pronuncia comigo em voz alta. Yo tengo. Com esse G, muitos verbos no espanhol vão ter essa irregularidade, esse G aparecendo aqui na primeira pessoa. Yo tengo. Tu tienes. Tu tienes, com essa mudança vocálica, ó, é e aqui ie. Tienes. Se tiver dificuldade, levanta aqui um pouquinho. Tienes. Él, ella, usted tiene. Él, ella, usted tiene. Nosotros, nosotras tenemos. Nosotros, nosotras tenemos. Vosotros, vosotras tenéis. Vosotros, vosotras tenéis. Y ellos, ellas, ustedes tienen. Levantando a língua no final. Tienen. Este uso você já conhece e é para falar a nossa idade. Veja alguns exemplos e repete tudo em voz alta, hein? Tengo 41 años. Juntando aqui, ó. Tengo 41 años. Ella tiene 30 años. Número 30 como o trem de mineiro. Ella tiene 30 años. E quantos años tienes? Repete a pergunta, mas também fala a resposta. Juntando aqui, ó, quantos años tienes? Quantos años tienes? Também para falar de posses, e aqui eu trouxe alguns exemplos mais complexos, com alguns complementos mais complexos, para a gente ampliar o seu vocabulário. Vamos lá? Repete comigo. Tengo un hijo de 6 años. Se llama Matías. Tengo un hijo de 6 años. Juntando 6 años. Se llama Matías. ¿Cuántos hermanos tienes? Juntando o S com o E. ¿Cuántos hermanos tienes? Él tiene mucho trabajo hoy en la oficina. Él tiene mucho trabajo hoy en la oficina. Tenemos una reunión ahora para hablar del proyecto. Mira, proyecto. Tenemos una reunión ahora para hablar del proyecto. Ellos tienen una casa pequeña cerca del centro. Cerca significa perto. Ellos tienen, levantando a língua no final e juntando com U, tienen una casa pequena cerca del centro. Para falar sobre sensações físicas, e aqui temos uma grande diferença com o ter do português, né? Porque a gente expressa isso aqui em português com o verbo estar. A gente fala estou com fome, estou com sede, mas no espanhol, tengo. Tengo hambre, tengo sed. Pronuncia comigo em voz alta. Tengo hambre, tengo hambre. Tengo sed. Tengo hambre e sed. Tengo sueño, sueño. A palavra sueño significa sono, também significa sonho, também significa eu sonho. Tengo sueño. Tengo frío e tengo calor. Levantando a língua no final, tengo calor. E aqui alguns exemplos também para completar. Ella acaba de entrenar. Tiene mucha sed. Tiene mucha sed. Sed é um substantivo, então usamos mucha sed. Se você tem dúvidas sobre o uso do mu e do mucho, aqui no canal tem um vídeo sobre o uso do mu e do mucho. Eu vou deixar ele como indicação no final deste aqui, hein? Ella acaba de entrenar.
tiene mucha sed. Los perros tienen mucho calor en verano. Los perros tienen, levantando aquí, tienen mucho calor en verano. Outra vez, mucho calor. Calor é um substantivo, então, mucho calor. Também usamos o verbo tener para estados emocionais, para falar de estados mentais, de sensações que nós temos. E essa também é uma grande diferença com o português, porque algumas dessas coisas no português a gente expressa com o verbo estar, outras com o verbo ter, e enfim, tudo isso aqui no espanhol a gente expressa com o verbo tener. Então, tengo miedo. Repete comigo, tengo miedo. Tengo prisa. Olha só, prisa. Tengo celos aos ciumentos. Tengo celos. Tengo razón. Tengo razón. ¿O no? No tengo razón. Tengo paciencia. ¿O no? Tampoco. Tengo paciencia. E aqui alguns exemplos. Repetimos. Tenemos prisa. Vamos a llegar tarde. Tenemos prisa. Vamos a llegar tarde. Eu tenho ciúmes de você às vezes. Tengo celos de ti a veces. Sem o S aqui. A veces. Tengo celos de ti a veces. Y por último, ¿tienes miedo de hablar en público? ¿Tienes miedo de hablar en público? Então, verbo tener para estados emocionais também. Para expressar obrigações, esse é bem parecido ao português, né? No português a gente fala eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. No espanhol também. Tener que mais o verbo, né, no infinitivo, com esse finalzinho aqui, ó. Isso aqui é o verbo no infinitivo, quando ele termina em ar, e ir. Então, verbo tener que com verbo no infinitivo para indicar as nossas obrigações. Vemos aqui os exemplos. Tengo que trabajar hoy. Tengo que trabajar hoy, juntando o R com o hoy. Tengo que trabajar hoy. Tenemos que estudiar más. Tenemos que estudiar más. Aqui o izinho, estudiar más. Tenéis que salir temprano. Tenéis que salir temprano. Então, verbo tener para nossas obrigações também. E aqui, nossos desejos, nossas vontades. É um pouquinho diferente em espanhol para expressar desejos e vontades. Olha só, a gente usa a palavra ganas. Tener ganas de. E um verbo no infinitivo. Então, tengo ganas de viajar. Por exemplo, tengo ganas de viajar. Repete comigo, vibrando bem esse R aqui no final. Tengo ganas de viajar. Tengo ganas de aprender espanhol. Juntando aqui, ó, o R com o E. Tengo ganas de aprender espanhol. Tenemos ganas de descansar hoy. Tenemos ganas de descansar hoy. Y ella tiene ganas de salir esta noche. Ella tiene ganas de salir esta noche, juntando aqui também, salir esta. Tão importante quanto saber quando usar é também quando não usar. E não usamos o verbo tener para conjugações compostas, para tempos compostos em espanhol. E sim usamos o verbo haber. O verbo tener em espanhol vai ser usado para posse, idade, sensações e necessidades, como acabamos de ver, mas não para tempos compostos como no português. Vejamos alguns exemplos para entender melhor. No português a gente diria assim: ela tinha comprado o bilhete. Se a gente traduzisse ao pé da letra, seria ella tenía comprado. Porém, no espanhol a gente não usa o verbo tener em tempos compostos. A gente usa o verbo haber. Então, o certo é ella había comprado el billete. Ella había comprado el billete. Olha este outro exemplo. Se ele tivesse visto a mensagem, né? Tivesse visto. Se traduzíssemos ao pé da letra, né? Tivesse visto, tuviese visto. Porém, como digo, no espanhol não usamos o verbo tener nessas conjugações compostas, e sim o verbo haber. Então, em realidade, fica se ele hubiese visto el mensaje. Então, todos os tempos compostos em espanhol, eu sei que a gente ainda não viu nenhum, mas às vezes é fácil, né, a gente pensar na tradução. Ela tinha comprado, tenia comprado? Não, havia comprado. Ou se tivesse visto, tuviese? Não, porque existe tenia, mas para as coisas que a gente viu.
existe tuviese, mas para as coisas que a gente viu, né? Ella tenía 30 años quando... Pois se ele tuviese um coche, existe, mas não por um tempo composto, ok? É isso que eu quero que a gente assimile neste momento, que não usamos o verbo tener para ações. Então, tener usado para falar do que a gente tem, do que a gente quer e do que a gente precisa. Verbo haber é usado para falar de ações e também de existência, né? Teremos mais sobre isso na próxima aula. E aqui alguns erros muito comuns que estarão associados a não colocar em prática o que acabamos de ver. Por exemplo, olha só, dizer em espanhol "estoy con hambre" é muito estranho. O correto é tengo hambre. Tengo muy frío também não é correto. Aqui frio é um substantivo, então tengo mucho frío. Estoy con ganas de viajar também não soa bem. O certo é tengo ganas de viajar. E practiquemos agora conjugando el verbo tener según la persona que tenemos aqui. Vamos lá? Depois me conta nos comentários quantos você acertou. Número 1. Yo tengo hambre ahora. Ella tiene 28 años. Nosotros tenemos ganas de viajar este año. Tú tienes que estudiar para mejorar tu español. Ellos tienen mucho trabajo hoy. ¿Cuántos años tienes tú? Mi hermano tiene frío por la mañana. Hoy yo no tengo tiempo para salir. Vosotros tenéis sueño después de comer. Y número 10, ella tiene prisa e sale de casa temprano. Ella tiene prisa. E agora eu gostaria de deixar para você uma atividade especial, uma atividade para casa, que você responda verbalmente e também por escrito essas perguntas, praticando com tudo que a gente viu. Eu vou fazer a pergunta, você pode pausar o vídeo e responder verbalmente, mas também trabalhe por escrito no seu caderno. Vamos lá? Pergunta número 1. ¿Cuántos años tienes? Responde aí. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes hambre o sed ahora? ¿Tienes hambre o sed ahora? ¿Tienes sueño por la mañana o por la noche? ¿Tienes sueño por la mañana o por la noche? ¿Qué tienes que hacer hoy? Essa é boa, hein? Que tienes que hacer hoy? E aqui você pode abusar do seu arsenal de verbos, conte tudo que você tem que fazer hoje, né? A gente já viu muitos verbos e aqui dá para fazer uma resposta bem bonita. ¿Tienes mucho trabajo o estudio esta semana? ¿Tienes mucho trabajo o estudio esta semana? ¿Tienes frío o calor normalmente? ¿Tienes ganas de aprender español? E cuéntame por quê. Inclusive, me conte nos comentários por que tienes que aprender espanhol. Ou se tienes ganas de aprender espanhol, por quê? E também se tienes tiempo libre hoy. ¿Tienes tiempo libre hoy? ¿Qué cosas importantes tienes ahora en tu vida? ¿Qué cosas importantes tienes ahora en tu vida? ¿Tienes prisa normalmente por la mañana? ¿Tienes prisa normalmente por la mañana? Y muchas gracias por ver hasta el final del video. Espero que estés aprendiendo mucho, que estés progresando mucho. Cuéntame en los comentarios qué tal vas. E se você gostaria de aprender espanhol comigo num grupinho bacana, em aulas ao vivo, aqui na descrição deste vídeo tem um link para o meu grupo de espera. E também te adianto que vem muita novidade por aí. Ven a hablar conmigo!